Olá, boa noite. Hoje o 3-1 discute a violência que atinge os jovens negros no país. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas a cada ano no Brasil. Por trás dessas mortes existe um forte viés de cor e condição social. De cada 10 brasileiros que perdem a vida por causa da violência, 7 deles são negros. Por que os jovens negros continuam sendo as maiores vítimas? Como articular as ações entre governo e sociedade e melhorar estas estatísticas? O que fazer para garantir mais oportunidades de inclusão à juventude negra? Para discutir o assunto, Max Maciel, coordenador da Rede Urbana de Ações Socioculturais Ruas. Branco é assassinado ou morto, há uma comoção quase que nacional. E quando uma criança ou uma pessoa negra é morta no país, passa desapercebido e vira um número, né? E eu acho até que o Max deve ter uma experiência interessante nesse sentido, porque ele trabalha direto ali no dia a dia, né? Como é que a comunidade sente isso? Né? Sim, primeiramente agradecer o convite, estar aqui, fazendo parte, participando, poder debater e colaborar com esse tipo de assunto, que é um assunto que, infelizmente, a gente não sente que ele causa tanta comoção nacional, como bem você disse, né? Quer dizer, a gente tem do último dado mais de 25 mil jovens mortos por arma de fogo nesse nosso país, e desse total quase 70% é negro, né? Quer dizer, é um genocídio específico de uma parcela da juventude que a gente salvou na infância a partir de programas sociais para a questão da natalidade, enfim, mas ele morre na juventude. A gente salva ele na infância, mas não garante a vida dele adulta, ou enfim, jovem adulto. Infelizmente, para a nossa própria comunidade, isso se torna normal, que é onde está o perigo. Que quando a banalização da violência passa a ser normal, quer dizer, ela não me comove mais, ela passa a ser essa estatística, ela passa a ser cotidiano, a gente não se comove, a gente não se preocupa, a gente não analisa profundamente o que está acontecendo e a gente acaba taxando, assumindo inclusive alguns argumentos, assim, no próprio questão da própria escola. A escola também é uma força repressora muito forte, quer dizer, com 10 anos dessa lei, demorou-se muito, e vem se demorando muito, por exemplo, para professores serem capacitados para no dia da consciência negra como hoje, não fazer uma atividade na escola, mas que representando o negro ainda, o escravo ainda, o submisso, aquele que fazia os serviços para os senhores brancos. Mas dialogar com isso, né? Por que chegou a esse ponto, por que esse ponto existiu até os dias de hoje, fazer esse contraponto. Na verdade, há um discurso ainda, tanto na nossa comunidade quanto na própria escola, que faz parte dessa comunidade, de que o racismo não existe, que isso é uma questão de oportunidade e que, infelizmente, aquela parcela da população se envolveu especificamente com a violência. A gente acredita que não é isso, né? Na verdade, as oportunidades da sociedade, da cidade onde nós vivemos, assim como o professor disse, ela é condicionada a essa juventude ficar invisibilizada e, obviamente, invisibilizada sem acesso a algumas políticas públicas necessárias. Professor, mas você, Max, que conviveu na periferia, estava me contando agora há pouco aí que na foto da sua turma, muitos já não aparecem mais na fotografia. Como é que é isso para você? Como é que é isso para quem convive no dia a dia essa situação? Olha, para nós, na verdade, quando a gente se repara com isso, e aí a gente pegando um pouco do finalzinho da fala do professor, que na verdade há uma carência também de gestores comprometidos, gestores que têm essa pauta priorizada, né? Quer dizer, aquele gestor que quando chega uma determinada política, ele interage com essa questão. Do ponto de vista do nosso dia a dia, quando a gente se dá conta, como eu falei para ti, que a gente pega uma foto nossa do meu aniversário de 7 anos, por exemplo, e eu vejo que 80% dos meus colegas não estão mais aqui, vítimas dessa violência, todos homens, por essa violência que é tratada pela mídia, quer dizer, a forma de se vestir é condicionada. O que é um cabelo ruim? Disseram que nossos cabelos são ruins. O cabelo bom, ao tipo de fisionomia ideal, a um tipo de postura que precisa se ter. Grande parte da parcela dos jovens que conviveu comigo, eles entraram ou eles sofreram esse tipo de violência ou cometeram um tipo de violência baseado também nessa questão de consumo, né? Isso tem uma coisa muito atrelada também. Eles queriam ser aquilo que projetaram para ele. Que projetaram nos livros escolares, que projetaram no cinema, que projetaram na novela, que projetaram no filme, que é o padrão heterossexual, masculino, branco, hegemônico, da elite dominante, que é o que tem que ser. Então, vou conquistar isso de alguma forma. E o preconceito, ele, além de ser... há uma subjetividade, eu estava até comentando, há uma subjetividade do preconceito que isso é muito mais forte, muito maior no dia a dia. Nós temos um companheiro nosso administrativo da nossa organização, a gente vai ao banco, por exemplo,
eu passo com celulares no bolso, na roleta, ele entregando o celular, ele é barrado na roleta. Isso mostra claramente como a sociedade, inclusive aquele que é o segurança negro, reforçando a figura daquele, de como ele trata o seu próprio, né? Quer dizer, porque ele Como é que fica a questão da isso. autoestima nesse momento, né? Basta ver no dia a dia como é que a gente se vê, né? Quer dizer, a criança é marginalizada, ela sofre preconceito pela sua forma de se vestir, pelo seu cabelo, pelo seu, enfim, sua forma gestual, sua cultura urbana, cultura, quer dizer, ocidental que ele traz com ele, seja religiosa, seja cultural, ele sofre preconceito com isso, quer dizer, ou ele consegue ter essa ruptura de encarar isso, ou ele vai querer assumir a postura dominante. Eu não quero fazer isso. A questão do racismo institucional. Claramente, por exemplo, como é o treinamento das corporações militares, no caso da Polícia Militar brasileira? Qual é o estereótipo de abordagem, por exemplo? São jovens negros nas nossas comunidades. Como é que é uma abordagem no centro de uma capital como Brasília e qual é a abordagem na Ceilândia, por exemplo? São armas longas, você não pode olhar para a cara do soldado, você tem que estar de cabeça baixa, você pode ser agredido. Quer dizer, essa conduta militar, que isso tem uma coisa engraçada que acontece nos jovens, quando a gente faz a pesquisa nos jovens, por exemplo, quando a gente fala assim, quantos aqui tomaram jabacu? E quantos aqui quando vê a polícia, já faz o ato do bacu automático, porque tem que ser automático. Se você não fizer o ato do bacu, o cara chega, te dá um chute, meio que você já tem que estar treinado para a polícia chegou, você tem que fazer esse tipo de... Sem contar os autos de resistência, que tem essa questão do próprio PL 447 e essa questão também, por que você atirou em mim, justamente porque existe também essa morte legal, essa morte do Estado com a população jovem. Do ponto de vista do programa Juventude Viva, a Fernanda Papa sabe disso, a gente ajudou muito a elaborar, mas que é um reforço da questão do racismo institucional, foi a dificuldade dos ministérios incluir a palavra negra na política. Porque não é qualquer jovem que está morrendo. A juventude está morrendo, mas especificamente a juventude negra. E eu acompanhei no debate, por exemplo, que os ministérios tiveram dificuldade de dizer, não, tem que ser juventude negra viva. Porque não pode trazer um tipo de dificuldade. Aí eu reforço um pouco o que o professor falou, que é realmente não encarar a necessidade de dizer, não, é juventude negra viva, porque é a população jovem que está morrendo, nós temos que provocar mesmo, temos que chocar isso. É bom até lembrar, né? Porque no passado o samba, né, a música mais de raiz, né? Era renegada pelos brancos, né? Assim como o rap é hoje. Né? Então, quer dizer, a própria cultura negra, ela vem sendo oprimida, né? As manifestações. Eu acho importante ressaltar... Só para complementar, Fernanda, que diante disso, a estrutura como Juventude Viva tem pensado em provocar institucionalmente e juridicamente as instâncias para cumprir, inclusive, essas agendas. As agendas de acompanhar todos os atos de resistência, na verdade não é ato de resistência, tem que ser investigado. Quer dizer, todo o processo de morte cometido por um policial a um jovem negro tem que ser investigado, porque a causa, até o fim, isso não tem sido feito, né? Com o próprio projeto de lei. Quer dizer, inserir na pauta, estou falando que isso é uma dificuldade dentro do próprio setor público, de inserir essa pauta. Quer dizer, quando eu vejo, inclusive, um grande problema no Congresso, quando eles querem reduzir o Ministério. Quando eles falam que quer reduzir o Ministério, eles querem reduzir a CEPI. Reduzir a Secretaria de Juventude. É importante chamar a atenção. Questão, sim, inclusive, que nós, o RUAS, né, que é a Rede Urbana de Ações Socioculturais, tem debatido justamente essa questão, porque, assim, para nós, nas nossas comunidades, nas favelas, nas periferias onde atuamos, que estão desprovidos de políticas públicas, que é um dos processos da questão da mortalidade da juventude negra também, é que a discussão entra na pauta da segurança pública. É importante a gente tentar dar uma diferenciada, porque quando vai se construir uma escola, uma praça de juventude, a discussão é assim, olha, nós vamos colocar essa praça porque ela vai reduzir a violência, né? A gente acha isso muito perigoso, porque aí inverte a questão, aquela lógica máxima do Estado democrático de direito para o Estado penal. Não, bacana, vamos botar aqui porque vai reduzir a violência. Não, tem que colocar porque é um direito da população ter acesso ao esporte, é o direito da população ter acesso à educação, acesso à cultura, não é para reduzir violência. É porque é um direito nosso de ter, nós estamos atrasados de ter. Então é importante fazer esse recorte, porque a gente não está pedindo lá para poder reduzir violência, não. Está pedindo porque é um direito nosso que está demorando a chegar. Professor Max, agora. Na verdade, complementando que assim, não sou tão estudioso da questão das cotas, na verdade a gente acompanha porque tem jovens nossos que são cotistas, ProUni, enfim. E a gente vê a percepção deles do dia a dia de
de uma visão futura daqui aos 20 anos, como nós vamos ter uma nova geração, uma nova sociedade pautada em outros valores e pautada nessa diminuição dessa distância, né? A gente é defensor de uma educação de base eficiente, com qualidade, que lá na frente supere essas questões, que não é o caso específico da cota nesse momento. A cota nesse momento é importante, primeiro, no processo pedagógico do nosso país, de entender não o que foi feito na discussão de que a cota inferiorizava o negro, como se ele não fosse capaz. Muito pelo contrário, é questão de oportunidade de acesso, né? Como é que você imaginava um negro ser médico? Na visão dele. Na visão dele, ele não entrava. Na visão dele, ele não fazia parte daquele contexto, porque socialmente diziam que não era aquilo, né? Nem pelas pessoas brancas que não reconhecem quase um médico negro, eles ficam surpresos, isso, né? Então, assim, e a gente viu isso dia agora recentemente com relação aos médicos cubanos, né? Que houve até um certo preconceito, de médicos brasileiros com relação aos médicos negros que chegaram para trabalhar no Brasil. É isso mesmo. Quer dizer, é uma cultura toda que tem que ser modificada. Agora, na percepção nossa, da juventude que a gente trabalha, por exemplo, os jovens estão conosco, negros, cotistas da universidade, ele começa a trazer para a sua família outra perspectiva de futuro. Seus pais, seus irmãos, seus primos, daquele que é possível estar lá, é possível romper aquela barreira, né? Quer dizer, olha o tanto de coisas nós temos que fazer justamente para mostrar isso, porque a elite branca dominante não ia permitir jamais que isso acontecesse, porque ela quer se perpetuar no poder, né? Bacana. E eu falo eu estava comentando essa frase, é uma frase que é real. É difícil chamar de senhor aquele que você sempre achou que foi seu empregado. Então, romper isso é importante. Então, na perspectiva da juventude do nosso dia a dia, isso tem sido muito prazeroso, porque os jovens têm se empenhado mais, não nele, mas no contexto social em que ele vive. Dizer, cara, pô, é bacana, tá fazendo universidade, olha o patamar que ele tá chegando, a perspectiva de futuro dele, da família que ele vai gerar dali, quer dizer, vai romper esse ciclo, vai formar outro ciclo importante para o desenvolvimento do país. E outro, terminando aqui minha fala no sentido de que a violência é inibidora do desenvolvimento. Ninguém quer investir em locais ou em pessoas que têm violência, cometem violência ou que são violentos. A violência é inibidora disso. Bairros violentos não têm grandes investimentos. Se não tem grandes investimentos, a gente gera toda uma problemática local. Então a gente precisa sanar isso justamente para poder desenvolver melhor, progredir melhor. Uma parte de como isso é referencial na questão, por exemplo, do próprio vídeo que a secretaria fez, que eu parabenizo no sentido de como ela investe, como é que era feita as propagandas antes. E era o contrário, tipo assim, eu tinha um jovem que tinha futuro, infelizmente aconteceu e mostra a cena de um jovem negro morto. Para chocar, não. A perspectiva é do outro olhar. É uma história, aconteceu, ele está para frente, sabe? Ele conseguiu, ele está lá, sabe? É inverter justamente essa pauta de como a gente olha a juventude. Que aí aquela, enfim, pedagogos e sociólogos têm essa questão de que a violência ela vai perpetuando a questão, porque a gente defende a cultura de paz nesse sentido, né? De que a gente tem coisas mais harmônicas e mais prazerosas no dia de hoje.